Bom dia, a paz de Cristo no seu coração. Deus abençoe você e toda a sua família. Eu sou o pastor Carlos Alberto, eu quero orar por você. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua meditação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4 diz: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Versículo 8 diz: Golias parou, gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras de Golias, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Meu querido, o texto que lemos nos mostra claramente que Golias, ele afrontou a todo o exército do povo de Israel. Essa história é muito conhecida, é um clássico bíblico que nos fala sobre Saul e Davi. E o que me chama a atenção nesse texto é que esse homem era um gigante, 2,90 metros de altura, um homem de guerra, muito experimentado, mas o maior gigante estava dentro do coração do povo de Israel, não o que estava diante dos seus olhos. O maior gigante era o gigante do medo, o gigante da insegurança, o gigante do pavor, o gigante da falta de confiança no poder de Deus, que apavorou não somente o rei Saul, mas apavorou também a todos os seus soldados do seu exército. Meu irmão, os maiores gigantes estão dentro do nosso coração e precisamos vencê-los dentro do nosso coração. Talvez você nesta manhã está dominado pelo gigante do medo que tem te afrontado, que tem afrontado a sua vida. O medo constantemente tem dominado você. Você talvez tenha medo do escuro, medo de ficar sozinho. O medo sempre tem sido um gigante que amedronta, que apavora, que encurrala você. E você se sente inseguro, você se sente incomodado, porque o medo está constantemente dominando a sua vida. E constantemente, em áreas da sua vida, o medo se faz presente. Talvez o seu gigante que está dentro de você, afrontando você, apavorando você, a ansiedade. A ansiedade, ela domina o coração e a mente das pessoas, levando essas pessoas a viver uma vida dominada pelas preocupações, inquietas, inseguras, intranquilas. E esse gigante precisa ser derrotado aí dentro do seu coração. Quando nós olhamos para Deus, os gigantes que estão dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, nós os vencemos. O problema maior não era Golias, que estava afrontando, desafiando os exércitos do povo de Israel. O maior gigante estava dentro do coração do povo de Deus, dos soldados e do rei Saul. Meu irmão, quais são os gigantes que hoje estão diante de você, afrontando você, e constantemente você se sente encurralado, você se sente afrontado por uma situação? Quantas pessoas não conseguem vencer o gigante da murmuração, passam uma boa parte da sua vida, do seu dia a dia murmurando, insatisfeita, reclamando de tudo, de todas as coisas, não tem uma atitude de gratidão, de louvor ao Senhor? Quantas pessoas têm sido vencidas por esse gigante e não têm conseguido glorificar a Deus? Quantas pessoas estão sendo vencidas pelo gigante do rancor, da falta de perdão, estão sendo oprimidas e afrontadas por esse gigante? A vida dessas pessoas estão em um determinado momento, tudo bem, de repente, aquela pessoa é dominada por aquele rancor, por aquela mágoa, por aquela falta de perdão que ainda está presente no coração, na vida daquela pessoa, e ela não lançou por terra, e aquilo traz angústia e sofrimento. Quantas pessoas estão sendo
afrontada pelo gigante dos desejos ilícitos, desejos que não são lícitos diante de Deus, dominados por desejos carnais, que constantemente afronta a vida dessas pessoas e que querem encurralá-las e levá-las para uma vida fora do propósito de Deus. Qual é o gigante que está dentro do seu coração neste dia, que está afrontando você, que está trazendo insegurança, que está trazendo ao seu coração instabilidade, e você não tem conseguido jogar por terra? Quando nós olhamos para esse texto de 1 Samuel, o capítulo todo, nós vemos que Davi, dentro do coração dele, ele venceu os gigantes que já há muitos anos ele havia derrubado dentro do seu coração. Quando ele chegou naquele campo de batalha, ele chegou ali e olhou para Deus, e ele venceu Golias, porque dentro do coração dele, ele já havia vencido os seus gigantes. Quais são os seus gigantes? Quais são os gigantes que estão dominando a sua vida? Quantas pessoas estão afrontadas e sendo vencidas pelo comodismo espiritual, por uma vida de sonolência espiritual, de indiferença, não rompe, não avança, não tem vivido o propósito do Senhor? Eu não sei quais são os gigantes que estão sendo dentro do seu coração levantados, mas aí dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã, lance esse gigante por terra, porque maior é o que está com você, é o Espírito Santo. Creia na palavra de Deus, se aproprie da palavra de Deus e com fé lance todos os gigantes que têm se levantado dentro do seu coração. A frieza espiritual e a falta de fervor espiritual também tem sido um gigante que tem dentro do coração se levantado e tem afrontado, encurralado a muitas pessoas. Quando nós lemos o texto de 1 Samuel 17, o verso de número 11, é claro, a palavra diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteu Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Esse pavor, estar atônito, foi algo do coração. Não era simplesmente a visão de um gigante de 2 metros e 90 centímetros de altura. O coração dos israelitas e do rei de Israel estava sendo derrotado pelo medo e pelo pavor. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, busque a unção e o poder do Espírito Santo e derrote todos os gigantes que se levantam dentro do seu coração para te amedrontar, para te afrontar. E lembre-se, maior é o que está com você do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu quero orar por você. Pai, nesta manhã, diante da presença do Senhor eu venho e coloco em oração todos aqueles que agora estão unidos comigo em oração. Quantos gigantes dentro do coração têm se levantado, meu Senhor, para afrontar, para trazer medo, pavor, insegurança e instabilidade, para levar esta pessoa a uma situação de instabilidade. Mas Tu és, Senhor, a força de todos aqueles que se voltam para Ti nesta manhã. Todos os gigantes que ainda estão se levantando no coração desta pessoa e o está afrontando, que nesta manhã ele se levanta com autoridade, com a graça de Deus, para derrubar todos esses gigantes no seu interior, para que ele possa viver o propósito de Deus, viver uma vida, Senhor, de acordo com a Tua vontade, rompendo com todo tipo de circunstância que queira o paralisar, o afrontar, o amedrontar, o encurralar. Senhor, nesta manhã, nós tomamos posse da Tua palavra que diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E em Cristo, de fato, somos mais do que vencedores. Através da Tua palavra, nos levantamos nesta manhã e em nome de Jesus, nós lançamos por terra o gigante, Senhor, do medo, da ansiedade, da murmuração, do rancor, da falta de perdão, dos desejos ilícitos, do comodismo espiritual, da frieza espiritual, da falta de fervor. Nós lançamos por terra todos os gigantes que têm se levantado dentro do coração para vivermos o Teu propósito. Eu abençoo a vida deste homem e desta mulher. Eu rogo sobre ele o revestimento do poder do Teu Espírito, que nesta manhã ele receba graça e misericórdia e ele possa, Senhor, ver claramente que é maior aquele que está com ele do que aquele que é contra o meu irmão e a minha irmã. E eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Se você crê, concorde comigo dizendo amém, assim seja. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Carlos Alberto. Você recebeu mais uma oração da manhã, uma palavra de vida. Você foi abençoado por esta palavra. Então, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esta oração com todos os seus contatos. Deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e distribua ele para outras pessoas. Fique na paz de Cristo, tenha um bom dia e até o próximo momento da oração da manhã, se Deus quiser.